Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais essa edição do Interpretando Responde. Então... Olha a vinheta! Bom, pessoal, bem-vindos a mais um programa Interpretando. Hoje a gente vai falar sobre, como vocês viram aqui na pergunta, sobre o que é a mediunidade. Bom, pessoal, a proposta de hoje, a proposta do Interpretando e do Interpretando Responde de hoje é dar uns termos gerais de mediunidade, a gente definir o que é mediunidade, definir quem é o médium e falaremos nos próximos Interpretando Respondes que se seguirão, mais especificamente sobre cada tipo de mediunidade. Na verdade, as mediunidades mais específicas. A gente vai conversar um pouco mais no resto do programa sobre isso, mas é como uma espécie de reedição dos nossos primeiros vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, aqui na descrição do vídeo, os primeiros links onde a gente falou sobre... Isso. Eu vou fazer, tem que fazer. Tá bom. Tá aqui pra vocês assistirem. Lembre-se que o Interpretando ele tava só começando, então tem alguns errinhos conceituais também, mas tá bem legal, tá de um modo bem simples de ser entendido. Pessoal, vamos lembrar, fazem 3 anos, né? Agora, na verdade, a gente tá próximo do nosso aniversário de 3 anos, então é também uma comemoração ao nosso aniversário, a gente reeditar os nossos primeiros vídeos. Bom, falamos disso, explicado qual é a nossa proposta de hoje. Murilo, enfim, o que é mediunidade? Bom, eu vou dar um termo mais geral, um termo mais formal aqui sobre o que é mediunidade, né? Bom, a mediunidade é a capacidade que todos nós temos, a capacidade de captar e também transmitir ondas eletroespectromagnéticas carregadoras de informação provindas da espiritualidade. Meu Deus, menino, o que é isso, Murilo? Calma aí, Nossa eu senhora, vou explicar de um jeito mais simples. Por Bom, favor. Augusto, a mediunidade ela é um dom. É um dom que Deus deu para nós e que todos nós temos. E esse dom ele independe de crença, independe de religião, independe de moralidade. Bom, todos nós temos, porque a mediunidade, pessoal, ela é uma capacidade orgânica do ser humano. Ela é inerente a todos nós. Então, todos nós somos médiuns. E é importante a gente ressaltar, e nós vamos repetir isso várias vezes dentro do Interpretando Responde de hoje, que a mediunidade é uma condição orgânica. A mediunidade é um dom orgânico. Se assim, todos nós temos essa mediunidade. A diferença é no grau que ela se apresenta. Para alguns, ela se apresenta de uma forma muito maior, eles conseguem ver com muito mais facilidade, ter acesso à influência dos espíritos muito mais facilmente do que outros. Mas mesmo assim, todos nós temos a capacidade de nos ligarmos com a espiritualidade. Todos nós temos a capacidade de emitir pensamentos para a espiritualidade. A gente conversou sobre isso No programa 9. que falava da influência do espírito, a gente vai deixar aqui. Pode acessar. Pode Programa clicar 9. no programa 9. Então dê uma olhadinha, a gente vai conversar sobre mediunidade, influência dos espíritos, ver que elas se relacionam bastante, porque a mediunidade é nada mais, nada menos do que a manifestação da influência dos espíritos em nossa vida. Exatamente. Bom, pessoal, existem diversíssimos tipos de mediunidade, né? Entre eles, os mais conhecidos, a gente pode citar a clarividência, Clareaudiência, a mediunidade de cura, a psicografia, a mediunidade de incorporação que também pode ser chamada de psicofonia, e diversas outras mediunidades. Muitas Existem outras. os médiums sensitivos. médiuns de efeitos físicos. Nossa, pessoal, a quantidade de mediunidades ela é realmente infinita. E o porquê disso é porque cada médium ele trabalha com o plano espiritual de um modo diferente. Por mais que nas bases gerais as mediunidades elas se assemelhem, cada médium ele tem um grau diferente de evolução, tem um grau diferente de conexão com o plano espiritual, e é por esse motivo que a gente pode dizer que os tipos de mediunidade eles são infinitos. Bom, e nós vamos nos ater aqui no Interpretando Responde, nos próximos vídeos, como a gente já disse, nas primeiras mediunidades. Clarividência, clareaudiência, cura, psicografia e incorporação. Nós vamos falar mais delas, porque elas são as mediunidades mais básicas. Não sei São se mais evidentes também. são mais evidentes, e delas a gente pode tirar várias conclusões morais que são muito importantes para o espiritismo, para a concepção de nossa doutrina, mas hoje nós vamos nos focar no conceito de mediunidade. Então, se a gente disse o que é mediunidade, Murilo falou que toda aquela pompa, toda aquela formalidade, né, espectromagnéticos, então nós vamos falar agora do que é o médium, quem é a figura do médium. Bom, pessoal, a palavra médium, ela foi criada por Allan Kardec e ela provém do latim da palavra intermédio, que é exatamente o que a gente pode entender. O médium, ele é um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. É daí que vem intermédio, médium.
que a gente fala isso, né? Intermédio. A gente vai ressaltar isso também várias vezes no programa, que além de ser uma condição inerente ao ser humano, uma condição orgânica, ela é uma condição de intermédio. O médium, ele é uma pessoa que faz a conexão entre o plano espiritual e o plano terrestre. Traduz as mensagens, traduz manifestações do plano espiritual para a Terra. É muito importante a gente ressaltar isso e podemos até fazer uma analogia, se pensarmos que é uma condição que todos nós temos, como a de um computador. O que é o computador no nosso contexto? Nós utilizamos o computador para enviar mensagens ou para interagir com outras pessoas dentro da rede da internet, por exemplo. Como a gente pode aplicar isso, como a gente pode fazer essa analogia com o plano espiritual? O médium, ele é o computador. O espírito é o usuário. Então, por meio do computador, por meio desse intermédio, o espírito vai lá, manda sua mensagem, o computador vai lá, traduz todas aquelas letrinhas em um comando, de uma forma que possa ser inteligível a uma outra pessoa. Passa por todo o processo de computador. E é legal a gente falar que é computador, que se assemelha a um computador, porque realmente a mediunidade é um mecanismo complexo. Se nós formos parar para pensar organicamente na mediunidade, ele é um mecanismo complexo. Ai, como é complexo, um dos mais complexos, não é? André Luiz deixa até um livro pela psicografia do Chico Xavier que chama Nos Domínios da Mediunidade. Tenta explicar um pouco dessa complexidade, mas a gente adianta que é um processo bastante complicado que mexe com as nossas glândulas físicas, a nossa glândula pineal ou pituitária. Mais uma vez reforçando, condição orgânica inerente ao ser humano. Bom, e Allan Kardec, ele também escreve no Livro dos Médiuns que ele define o médium quem é médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiums. Essa passagem está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Bom, pessoal, é como a gente disse aqui, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, uma faculdade orgânica, independe de qualquer coisa, está presente em todos nós. Bom, e se a gente fala que a mediunidade é uma coisa orgânica? Se ela existe em nosso corpo físico e nós como espíritos, como dissemos na Interpretando Responde, o que é a reencarnação, por que nós reencarnamos médiums? Por que pessoas têm um grau maior de mediunidade e encarnam nesse corpo que possui uma mediunidade mais elevada? Qual que é o objetivo disso? O que o plano espiritual espera de um médium? Augusto, a mediunidade ela é dada a cada um visando um fim útil. Seja esse fim auxiliar na própria evolução, ou seja, auxiliar na evolução do nosso irmão, como por exemplo Chico Xavier. Ele veio, utilizou a sua mediunidade, publicou diversos livros, é claro, contribuiu para a sua evolução. Mas agora, se a gente parar para pensar, imagine qual foi a contribuição dele para a humanidade, a contribuição dele para a doutrina espírita, não é? Conseguimos imaginar a doutrina espírita hoje, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, sem Chico Xavier, sem a mediunidade dessa figura extraordinária que foi Chico. Então, nos seus mais de 400 livros, ele traz perfeitamente o retrato do plano espiritual. E é utilizando muitos desses livros, principalmente os livros de André Luiz, que nós conseguimos estar aqui falando de mediunidade hoje. Porque André Luiz tem dois livros, basicamente, que ele fala de médiuns fracassados, que é o livro Os Mensageiros e o livro Os Missionários da Luz. E como assim médiuns fracassados? São espíritos que reencarnaram na Terra com uma mediunidade muito elevada, com uma capacidade, com esse dom da mediunidade muito acima do que as outras pessoas e que tinham uma finalidade, tinham um fim útil, como o Murilo disse, que é o de trazer uma mensagem consoladora a algumas mães, que é o de incorporar espíritos e trazer a cura de muitas pessoas, mas acabou não acontecendo isso. Eles, seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria escolha, pelo próprio orgulho, acabaram renegando essa missão e utilizaram a sua mediunidade, ou não utilizaram a sua mediunidade para os fins devidos, ou acabaram utilizando para aspectos não muito bons, porque a mediunidade, pessoal, nós dissemos, é uma condição inerente ao ser humano. Ela é um instrumento. E se é um instrumento, tanto espíritos bons quanto espíritos maus podem utilizar. Se o computador está lá disponível, qualquer um pode entrar. Exatamente, isso depende da conexão do médium, não é? E qual que é a nossa função como médios? A nossa função como médium é colocar uma certa senha nesse nosso computador, para que somente os espíritos bons, somente aqueles espíritos credenciados, possam utilizar a nossa mediunidade para trazer realmente coisas boas para nós. E Murilo,
como eu posso fazer isso? Como eu posso colocar uma minha senha lá na minha mediunidade? A gente discutiu isso também, Augusto, no programa 9, a influência dos espíritos na Lembra nossa da vida. chave, pessoal? Não sei se vocês assistiram. É a chave. Não, quem não assistiu tá aqui pra assistir. Por favor. Bom, o modo que nós podemos fazer isso para conectarmos com espíritos bons, espíritos positivos, espíritos do bem. Como podemos fazer isso? Bom, estando sempre em oração, estabelecendo contato com os planos mais elevados da espiritualidade. Somente deste modo, não há outra forma, pessoal. O trabalho no bem também, com certeza, né? Mas não há outra forma de estar sempre ligado aos espíritos bons, senão pela oração e pelo trabalho no bem. Bom, pessoal, acho que é isso que nós tínhamos trazer de mediunidade, de conceitos de mediunidade. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente acabou não explicando, por favor, mande a sua pergunta. Ela é muito, muito, muito importante para nós. O Interpretando Responde, ele é feito de perguntas. Então nós precisamos de você. Precisamos que você mande lá a sua perguntinha, não só pro Interpretando Responde, mas pro Interpretando Normal. Ajuda a gente pra caramba. A gente tem aqui o nosso e-mail. Eu não sei onde Programa vai ficar, mas programa interpretando @gmail.com. Tem a nossa página no Face também, vai estar aqui embaixo todos os links para vocês acessarem. Muito obrigado, pessoal, e continuem assistindo o programa Interpretando, não é? Porque vão vir agora diversos outros programas explicando cada tipo de mediunidade, pelo menos os principais. Vou adiantar, hein? O próximo é Clarividência e Clareaudiência. Não perca. Tá contando aí? Volta lá pro parquinho, vai, cara. Tá bom. Vai Tchau. lá. Tchau.